Olha, acordão total em Brasília. Total. O acordo em Brasília é tão forte lá no STJ que até os procuradores, ou seja, os investigadores do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, que liga com milícias, até eles estão falando que o caso já está praticamente perdido. E olha, é um caso em que se tem todas as provas de que houve roubo de dinheiro público, não só do Flávio, mas também do Jair, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. Também tem todas as provas de que parte desse dinheiro abasteceu milícias que construíram imóveis irregulares, uma dessas milícias que também é para o mundo dos crimes, o escritório do crime, que é a milícia que matou a Marielle. Quer dizer, esse caso das rachadinhas ligava com coisa muito pior do que simplesmente roubo de alguns milhões de dinheiro público, levava a coisa que remetia a crimes de assassinato, morte, extorsão, tudo mais. E aí o STJ faz um acordão e ontem, por 4-1, anulou a quebra dos sigilos bancários. Isso não anula o processo inteiro, não. Mas o que acontece é que já está marcado para a próxima semana outra sessão em que vai se anular tudo. Na semana que vem vão anular o processo inteiro. Por quê? Você vai falar, por quê, Thiago? Como é que o Bolsonaro conseguiu fazer esse acordo? O Bolsonaro, ele não está de bom humor, não. Hoje o Bolsonaro foi perguntado sobre isso, eu vou mostrar o vídeo, ele estava de péssimo humor. Você vai falar, peraí, Thiago, o Bolsonaro fez um acordo com o STJ, conseguiu salvar a pele do Flávio e ele está de mau humor? Tá, porque o que o Bolsonaro está pagando para esse acordo é muito mais do que o Bolsonaro esperava pagar. Ele, quando ele entrou na presidência, não esperava queimar cartuchos importantes só para salvar o filho. Ele queimou os 2 cartuchos mais importantes que ele tinha na presidência. Eu vou mostrar o vídeo do Bolsonaro, eu vou mostrar quem é o ministro do STJ, mostrar um vídeo do Bolsonaro falando sobre esse ministro do STJ, que é quem conseguiu fazer esse acordão. Ele, claro, com o Assef, que tem contato com todo mundo. Vou falar sobre tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, não vai ser pelo Flávio. Vai ser muito provavelmente o inquérito das fake news, que é de um aliado do Dória, vai ser por ali que vão tentar minar o Bolsonaro por agora, porque a oposição do Bolsonaro à direita precisa acabar com ele, custe o que custar, porque a única chance do Dória, do pessoal da Lava Jato, desse pessoal aí conseguir alguma coisa é acabando com o Bolsonaro. E aí é o inquérito das fake news, ou inquéritos que corram no TSE e no STF, onde os ministros de lá não estão assim, eles são mais ou menos imunes à compra que o Bolsonaro quer fazer. Eu vou explicar tudo, mas se você quer ver a casa cair, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima do bolsonarismo. Aqui no Plantão Brasil a gente vai pra cima deles todos os dias, seja com os outdoors que a gente coloca aqui, que estão em várias cidades, ou com os carros de som. Na semana passada rodou em Porto Alegre, 2 dias em Porto Alegre, rodou por várias horas na cidade inteira de Porto Alegre, rodou na Ilha do Governador, na carreata que teve lá, rodou no Rio de Janeiro, tanto na Zona Norte, ali Madureira, Estrada da Portela, como na Zona Sul, Realengo, Cidade de Deus, Rocinha, rodou na semana retrasada em São Paulo, Osasco, aí rodou em várias cidades. A gente está denunciando o desgoverno Bolsonaro. Os textos do Carro de Som falam sobre a falta de vacina, a inflação, economia, tudo. E sempre, inclusive no Rio de Janeiro, a gente rodou na frente dos postos de vacinação, onde não está tendo vacinação, e a gente denunciando que é culpa do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, além de se inscrever, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, está ajudando a gente a manter ou até ampliar os carros de som, e os outdoors também. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoia essa conta bancária. O nosso Pix é apoia@plantãobrasil.net. Mas um segundinho você se inscrever, você já ajuda muito. Aproveita e ativa o sininho. E vamos falar agora sobre o acordão. Mas primeiro eu vou mostrar o vídeo de hoje. E aí eu vou mostrar o humor do Bolsonaro hoje. Geralmente quando o Bolsonaro tem alguma vitória, ele dá entrevista sorrindo, ele vai em algum evento, ele tá sorrindo, fazendo piada. Hoje não. Você já vê a cara que o Bolsonaro tava aqui. Mas eu vou mostrar agora o vídeo, aí você vai ver. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Tava o Bolsonaro junto com o Pazuello e outros ministros num evento oficial. Bolsonaro estava de mau humor o evento inteiro, só para falar, estava de mau humor o evento inteiro. Até quando ele fazia as piadinhas dele, ele mesmo não dava risada. E aí, quando os repórteres foram perguntar, você viu o que aconteceu, Bolsonaro de mau humor. Você fala, mas peraí, Thiago, quando o Queiroz foi solto, o Bolsonaro estava, não no dia seguinte que ele tinha se submergido, lembra? O Bolsonaro ficou 2 semanas sem aparecer, mas 2, 3 dias depois ele apareceu rindo e tudo mais. Quando o Bolsonaro teve vitórias anteriores nesse processo, ou o Flávio Bolsonaro, no caso, teve vitórias, o Bolsonaro sempre aparecia rindo e tudo mais. Por que agora ele está de mau humor? Ele está de mau humor porque a troca que o Bolsonaro está fazendo, e é a segunda vez que ele faz isso nesse processo, é uma troca pesada. Qual foi a primeira vez? A primeira vez foi quando soltaram o Queiroz,
e o Bolsonaro foi se encontrar com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli. Tá lembrado disso? E aí, naquele encontro, o Bolsonaro, depois apareceu o Cássio Nunes, que foi indicado para o STF, apadrinhado pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o relator do caso das rachadinhas no STF. E aí o Bolsonaro trocou. É aquela troca política que pode nem ter sido, não tem como ninguém provar, a não ser que exista uma vaza-jato do STF, que foi uma troca efetiva, que alguém falou, ó, Bolsonaro, você coloca o meu apadrinhado no STF e eu salvo aqui o Queiroz, deixo ele na minha mão, mas ele fica salvo por um tempo. Quer ou não quer? O Bolsonaro, a outra hipótese era o que? Era o Gilmar Mendes manter o Queiroz preso, a esposa do Queiroz já tinha falado que ia delatar, o Queiroz ia delatar tudo, e a gente sabe que o problema dos crimes do Flávio Bolsonaro, o que desespera o Bolsonaro como tá isso, que não desespera o Bolsonaro no caso das fake news tanto, é o quê? É que isso levava a crimes muito mais graves. Esse caso, além dos 37 imóveis do Flávio Bolsonaro, tudo mais, esse caso tinha assessoras do Flávio que iam para o gabinete do Jair Bolsonaro, e o pior, todo esse dinheiro era, o tesoureiro disso tudo era o Queiroz, era administrado pelo Queiroz, que tinha contato com o Adriano da Nóbrega, que é o miliciano, chefe da milícia que matou a Marielle Franco, mas essa milícia matou mais 20 pessoas, 30 pessoas, fora os outros crimes. Só que o Adriano da Nóbrega também criou uma outra milícia, e aí foi provado pelo Ministério Público que era com dinheiro, inclusive uma investigação paralela a essa, que era com dinheiro das rachadinhas, que era uma milícia que atuava ali em Rio das Pedras, nessa área ali do Rio de Janeiro, e que construía imóveis irregulares. Até saiu muita coisa na TV sobre isso. E isso era o problema. O problema não era o roubo de dinheiro público, que esse tipo de crime, olha, o Flávio ia ser condenado em primeira instância, em segunda não ia ser preso, a terceira instância até chegar no STF ia demorar um tempão, mas o problema é a ligação com as milícias, aí ia queimar o Bolsonaro para sempre. Você começa a investigar isso e a fundo, a coisa fica bem feia, e o Bolsonaro, ele sabe que um dia ele não será mais presidente, ele não vai mais ter todas as proteções que ele tem agora e muito menos chance de comprar os outros. Aí ele queimou o primeiro cartucho dele, foi colocando o Cássio Nunes no STF, e aí ele ficou na paz. Só que o Bolsonaro tem um outro cartucho, é o segundo. Qual é o segundo cartucho? É a indicação do STF que vai ser feita agora, no meio do ano. O Marco Aurélio de Mello, que é o decano do STF, é por isso que muita gente fala, nossa, por que é o Marco Aurélio de Mello que responde ao governo Bolsonaro quando o Bolsonaro fala alguma coisa errada? Porque o representante do STF é o decano. Por isso que foi o Marco Aurélio de Mello que respondeu ao general antes, e depois sempre tem alguma coisa ele fala pelo STF, quando não é o presidente. No caso, o Fux é um covardão, o Fux não fala nada, é o Marco Aurélio fala. Então ele vai sair do STF no meio do ano, e o Bolsonaro tem uma outra indicação. O Noronha, eu vou falar quem é o Noronha. O Noronha é um dos ministros do STJ. Eu vou mostrar um vídeo aqui do Bolsonaro falando sobre o Noronha. Aí, só para contextualizar quem é o Noronha, olha só, tá aqui o vídeo, ó. Prezado Noronha, se permite fazer assim, presidente do STJ, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência, temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Prezado Noronha, confesso que quando eu te vi, foi amor à primeira vista. Esse é o Noronha. Noronha é quem tá com a cordão na STJ. Por quê? Porque o Noronha tem uma promessa do Bolsonaro, quem denunciou é toda a mídia, para ser para ser ministro do STF. O Noronha, que era presidente do STJ, agora se não me engano é o Humberto Martins, ou ainda é o Noronha, ele quer ser ministro do STF ou uma vaga no Ministério da Justiça. Por quê? Porque talvez o Bolsonaro, se ele não queimar esse cartucho, e tudo indica que ele vai queimar para salvar o Flávio, ele vai ter que queimar esse cartucho. Mas se ele não queimar o cartucho colocando o Noronha, que tem transição entre o pessoal do STF, só para que isso fique lembrado, o Noronha tem muita transição com o pessoal do STF. Os ministros do STF não estão contra a indicação do Noronha, não. Contra a do André Mendonça estão, do Noronha não. Mas se o Bolsonaro não queimar o cartucho e colocar o André Mendonça, o Noronha quer ir para o Ministério da Justiça. Só que o Bolsonaro está prometendo a mesma vaga para o Noronha e para o Augusto Aras. Para os dois ele está prometendo a mesma vaga, mas tudo indica que ele vai acabar dando para o Noronha ou algum aliado. Por quê? Porque o STJ fez esse acordão por 4-1. Eles anularam ontem todas as quebras de sigilo fiscal e bancário. E aí, o juiz da primeira instância comeu bola. Claro, ele comeu bola. O que aconteceu foi o seguinte, o Ministério Público fundamentou, muito bem fundamentado, é assim que funciona a lei, não é como na Lava Jato, não, que eles
iam direto lá com um fiscal da Receita e quebravam o sigilo ilegalmente. Não. O Ministério Público fundamentou, precisamos quebrar o sigilo dessas 95 pessoas, inclusive Flávio, esposa, todo mundo, assessores, Queiroz. Por quê? Porque o COAF fez um relatório fazendo isso, isso e isso, o dinheiro entrou nessas contas, essas contas estão relacionadas, a gente acredita que tem crime de rachadinha, precisamos ver os assessores do Flávio se realmente tinha algum crime. Quebraram os sigilos e a partir daí, ali foi a bomba, a grande bomba, que eles descobriram todas as provas e conseguiram provas robustas dos crimes. Só que, na decisão em que o juiz autorizou a quebra dos sigilos, vamos lembrar de novo, não era a Lava Jato de Curitiba, o juiz tinha que autorizar. Foi uma decisão de 4 linhas, o juiz não fundamentou. E na justiça, claro, quando o réu é qualquer um não tem problema, mas quando o réu é alguém poderoso, na justiça o juiz teria que dar uma decisão bem fundamentada sobre o porquê que ele autoriza isso. E ele não deu, ele deu uma decisão de 4 linhas. E aí os ministros do STJ disseram, foi uma decisão bem genérica, e uma decisão genérica não pode ser considerada uma decisão correta. Tá, se fosse uma decisão do Sérgio Moro de uma linha dizendo autorizo para quebrar sigilos do Lula, os ministros do STJ iam deixar? Iam, claro que iam deixar. Mas não tenha dúvida, não interessa. Não, se o Moro, se uma palavra, se ele só colocasse autorizo e assinasse embaixo, iam falar, não interessa, não precisa fundamentação, é contra o Lula. Mas, quando o Bolsonaro queima um cartucho importante desse, que é a indicação para o STF, aí os ministros autorizam qualquer coisa, inclusive isso. Num processo normal, não poderia haver isso. Só que tem um problema. O juiz da primeira instância, o Itabaiana, logo depois dessa decisão de 4 linhas, onde ele autorizou essas quebras de sigilo, ele proferiu outra decisão, aí sim bem fundamentada, de várias páginas, autorizando novamente as quebras de sigilo. Só que o STJ, e muitos juristas dizem que o STJ pode fazer isso, o STJ diz não, o que vale é a primeira decisão não foi fundamentada, é uma decisão genérica, então anula essas quebras de sigilo. Só que esse nem é nenhum problema, a denúncia se sustenta sem as quebras de sigilo, se sustenta completamente, o Flávio é condenado, mesmo sem as quebras de sigilo. O problema é o seguinte, o relator Félix Fischer, que é lavajatista, ele é o único que está contra o Flávio Bolsonaro nesse caso, ele pediu vista, e aí, na próxima semana, vão julgar o quê? Vão julgar coisas que anulam todo o processo, anulam os relatórios do COAF. Anulando os relatórios do COAF, acabou o processo. O processo volta para estaca zero, para a primeira estaca, e aí o STF vai ter que julgar depois, e esse é um julgamento bem difícil, vai ter que julgar se o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado ou não. Por quê? Porque o Flávio era deputado estadual. Aí, a lei do foro privilegiado diz, o cara, quando ele sai do cargo dele, ele perde o foro por aquele cargo. Só que tem uma coisa, cargos de deputado, a pessoa pode continuar no cargo a vida inteira, se quiser. Uma coisa é a pessoa que perde o cargo porque perdeu a eleição. Ele, no caso, ele foi promovido a senador. E aí, o que diz a defesa do Flávio, não existe caso como esse no Brasil. Tanto é que o julgamento do Flávio vai criar jurisprudência. Não existiu depois dessa lei. Ele diz, eu fui promovido a senador, então ou eu tenho que manter o cargo, o foro privilegiado do cargo que eu tinha, ou o meu foro tem que vir para o foro privilegiado de senador, que é na Procuradoria-Geral da República. Ou então o meu caso jamais poderia estar na primeira instância. Isso é o que diz a defesa do Flávio, e isso vai ser julgado no STF. Como isso cria jurisprudência para políticos do Brasil inteiro, incluindo do Centrão, que venham, muitos filhos de políticos do Centrão são deputados estaduais. Qualquer político do Centrão, quando quer colocar os filhos na família, é assim. Primeiro o cara vai para deputado estadual, depois federal, se o cara é bem corrupto já vai direto para federal, aí depois vai alçar voos maiores. Mas é sempre assim. Aí imagina, você acha que o STF vai peitar o Centrão inteiro para fazer isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Então a coisa tá bem difícil para os procuradores, eles já estão praticamente desistindo desse caso, mesmo com todas as provas. E o Bolsonaro não está nada feliz porque a segunda vaga na STF ele queria colocar um bolsonarista raiz, assim como na primeira. E aí você vê como esse caso era importante. O Bolsonaro queimou os 2 maiores cartuchos dele, porque a indicação mais importante de um presidente é a PGR, que é quem derruba um governo, como o Janot fez com a Dilma, e eu falei aqui no vídeo de ontem, com crimes do próprio Procurador-Geral da República, ele ajudou a derrubar a Dilma, ou o PGR segura um governo por mais corrupto que seja, como os do Fernando Henrique Cardoso e o Augusto Aras. O Bolsonaro colocou um PGR que segura o governo, mas a indicação o maior cartucho, a maior bala que tem um presidente da República é indicar ministros para o STF, porque aí fica a vida inteira. O Temer colocou o Alexandre de Moraes, ele tem a vida inteira um cara ali que ficou a vida inteira no PSDB, a vida inteira não, por décadas, né? Até o Alexandre de Moraes fazer 65 anos. Então mais de 15 anos ele ainda tem lá. E aí é um cara que tem foto dele com tucanos,
é do PSDB, então ele sabe o Temer que o grupo dele vai ter um aliado ali para sempre. Claro, Alexandre de Moraes vai sempre julgar na lei, mas você sabe que a lei tem a lei para uns e a lei para outros. E que qualquer juiz, queira ou não, ele é parcial em alguma coisa ou outra. É só a gente lembrar do que os juízes do STF, os ministros do STF faziam na época da Lava Jato em 2016, 2017 e hoje estão todos arrependidos porque foram deixados levar por uma coisa. E é isso que o Bolsonaro queria colocar e não vai poder. Então o Bolsonaro tá bravo, tá bem bravo e o esquema dele, pelo menos todo mundo já sabe. Vamos ver quais são os próximos passos, porque o STF, lá eles já estão no STF, não tem como o Bolsonaro continuar tentando comprar ministro do STF, trocando por alguma coisa que agora ele tá sem cartucho. Ele não tem mais bala na agulha. Na próxima que vier contra o Bolsonaro, o que o Bolsonaro vai fazer? Tá bem complicado, é por isso que ele tá com esse mau humor todo. É isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corja. Falou!